Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Bruno Moura e realizo hoje aqui um resumo dos trabalhos que foram e estão sendo desenvolvidos relacionados ao projeto Green Cloud, compreendendo desde o ano de 2016 até o presente momento, envolvendo eu e o colega Guilherme Schneider como alunos do PPGC UFPEL e os professores Adenauer, Maurício Pila e Renata Reiser, com o título de Gerenciamento de Recursos em Grades e Nuvens Computacionais, empregando a lógica fuzzy. Então, a apresentação contempla a seguinte organização: a contextualização do tema de pesquisa, é apresentado no primeiro item, são apresentados brevemente as propostas concebidas para o escalonamento de tarefas em grades computacionais via lógica fuzzy, são apresentadas as abordagens elaboradas para o gerenciamento de recursos na computação em nuvem via lógica fuzzy e finalmente as considerações finais, com a pretensão dos trabalhos futuros. Então, o trabalho empregando a lógica fuzzy para o escalonamento de tarefas em grades computacionais, considerando o regime de incerteza, ele foi desenvolvido durante o meu mestrado, que compreendeu o período dos anos de 2016, primeiro semestre, a 2017. Então, as grades computacionais, enquanto sistemas distribuídos, são sistemas computacionais que têm por objetivo fornecer o compartilhamento de recursos. A principal motivação para a concepção dos módulos fuzzy para o escalonamento de tarefas na computação em grade é fornecer o suporte à incerteza das variáveis extraídas do contexto da computação em grade. E para isso foram considerados 4 itens principais, que são eles: a modelagem da imprecisão dos usuários na descrição das aplicações da computação em grade, tratando a heterogeneidade nos recursos da computação, a flutuação dos recursos e canais de comunicação, visando a redução do make-span e escalonamento de tarefas na computação em grade. Então, o objetivo geral desse trabalho considera a concepção e consolidação do F-Grid, contribuindo com um módulo de decisão para o escalonamento de tarefas na computação em grade, explorando a abordagem da lógica fuzzy para o tratamento das incertezas associadas ao custo de comunicação e ao poder computacional, e computando a prioridade das máquinas quanto ao escalonamento. E também prover uma extensão intervalar para o F-Grid, com o uso da lógica fuzzy tipo 2, integrando, além de um tratamento para as incertezas, também uma abordagem para as imprecisões, quanto à definição das funções de pertinência, considerando a opinião de vários especialistas, aplicando o ambiente de grade virtual para os testes, o SimGrid. Então, o tratamento das incertezas no escalonamento de tarefas via lógica fuzzy tipo 1 contemplou um sistema fuzzy com duas variáveis de entrada, poder computacional e custo de comunicação, utilizando a abordagem demandane no processo de inferência e gerando como saída a prioridade das máquinas para o escalonamento. Então, o sistema fuzzy tipo 1 ele é composto pelas seguintes fases: pelo processo de fusificação, onde os valores não fuzzy são transformados em conjuntos fuzzy, pelo processo de inferência, considerando uma base de regras, e por fim, pela interface de defusificação, onde os valores fuzzy são convertidos em valores não fuzzy. Então, as funções que qualificam as uniões e interseções fuzzy são modeladas através dos operadores conhecidos como as normas triangulares e as conormas triangulares. A base de regras do F-Grid passa por todas as etapas de fusificação, inferência e defusificação, gerando como saída a prioridade de cada equipamento para recebimento das tarefas, caracterizando a modelagem o mais próxima do mundo real, empregando conexões lógicas do tipo E, e também a implicação usada do tipo modus ponens generalizado, o modo afirmativo. Então, nas funções de pertinência, a concepção das variáveis linguísticas relativas a cada uma das variáveis de incerteza, poder computacional, custo de comunicação e a saída prioridade, elas foram projetadas em conjuntos fuzzy. Os valores para o poder computacional e custo de comunicação, então, eles são obtidos através da leitura das configurações que foram aplicadas no SimGrid. A modelagem das variáveis de modo geral considerou as formas trapezoidais, com 3 termos linguísticos cada uma. No processo de fusificação, então, é onde ocorre o mapeamento dos valores de entrada para o domínio fuzzy. Antes de decorrer o processo de fusificação, os valores são ajustados para uma escala padrão adotada e logo após são aplicadas as funções de pertinência, obtendo assim os graus de pertinência das variáveis para seus respectivos conjuntos fuzzy.
Então, o processo de inferência ocorre em 3 etapas. O primeiro é a aplicação do operador fuzzy AND. O segundo é a aplicação do método de implicação fuzzy pelo operador min. E, por fim, a aplicação do método de agregação fuzzy, neste caso pelo operador max, agregando todos os valores de saída das regras que foram ativadas na implicação em um único valor. A defusificação considerou uma metodologia empregando o centro da área, onde ocorre a transformação da região resultante da inferência em um valor discreto que representa a prioridade. Então, o tratamento das incertezas no escalonamento de tarefas via lógica fuzzy tipo 2 contemplou um sistema fuzzy tipo 2 com 2 variáveis de entrada, poder computacional e custo de comunicação, utilizando a abordagem demandane no processo de inferência, gerando como saída a prioridade das máquinas no escalonamento. Neste caso, diferentemente do anterior, os graus de pertinência de cada conjunto são intervalos e não mais valores pontuais. Então, as funções de pertinência de int-fgrid também considerou o formato trapezoidal e contemplou o valor pontual da modelagem de fgrid. A arquitetura de um sistema fuzzy tipo 2 considera as etapas de fusificação, inferência e defusificação. Neste caso, a defusificação ocorre em 2 fases. A primeira, o redutor de tipo 1, onde o conjunto fuzzy tipo 2 ele é reduzido em um conjunto fuzzy tipo 1. E, por fim, a defusificação, utilizando o método do centro da área. Como resultados iniciais, o gráfico do slide 23 apresenta a evolução do makespan nas execuções com SymGrid em relação ao método randômico, aplicando 50 bag of tasks e variando o custo computacional e de comunicação das tarefas. O gráfico do slide 24 apresenta a evolução do makespan em 10 execuções, contemplando 4.000 bag of tasks, variando o custo computacional e de comunicação das tarefas. Neste caso, em todas as execuções, a abordagem de int-fgrid atingiu bons resultados em relação ao round robin e axofrage. Então, fcloud, sistema fuzzy para avaliação da utilização de servidores em ambiente simulado de computação em nuvem. Este trabalho foi realizado durante o início do meu doutorado e final do curso de graduação do Guilherme. Considerando os ambientes de nuvens computacionais e a imprevisibilidade da flutuação dos recursos nesses ambientes, esse trabalho teve como principal motivação a redução do consumo energético, considerando o impacto nos SLAs, realizando a otimização na alocação de máquinas virtuais e minimizando os recursos físicos operacionais, contemplando a imprecisão dos usuários na descrição das demandas do poder computacional, custo de comunicação e utilização da memória RAM das aplicações e a flutuação e disponibilidade dos recursos computacionais. Esse trabalho teve como objetivo geral o desenvolvimento do fcloud, um módulo para a tomada de decisões empregando a abordagem da lógica fuzzy tipo 2, capaz de tratar as incertezas do especialista na determinação da utilização das máquinas físicas no ambiente da nuvem. Então, o diagrama de bloco do fcloud considera 3 variáveis de entrada, e neste caso consideramos a utilização da memória RAM dos hostes físicos, e gerando uma saída como saída um intervalo, ao contrário dos casos anteriores. Contemplou as etapas da arquitetura de um sistema de inferência fuzzy tipo 2. Na modelagem das funções de pertinência também empregou-se o formato trapezoidal. E adicionamos uma nova etapa de ordens admissíveis, visto que nem sempre uma lista de intervalos gerada como saída de um sistema de inferência fuzzy tipo 2 ela pode ser comparável através de métodos convencionais. Então, neste caso, aplicaram-se as ordens admissíveis das abordagens de Schuh-Jaeger e as ordens lexicográficas de lex 1 e lex 2, relacionadas à primeira variável e à segunda variável do intervalo, respectivamente. Para as execuções dos testes, considerou-se a modelagem e implementação do sistema de inferência fuzzy o uso de Juzzy, uma biblioteca Java para modelagem e implementação de sistemas de inferência fuzzy, integrando-o ao CloudSim. Nas execuções foram aplicados os workloads da Planet Lab com os algoritmos de IQR, LRR, MED e THR, combinados às ordens admissíveis. Neste caso, as execuções mostraram que conseguimos atingir a redução do consumo energético com a aplicação das ordens admissíveis em relação às execuções sem método de ordenação da lista. De forma semelhante, também atingiu-se consideráveis resultados em relação à média de evaluação de SLA.
Então, o INT-FLBCC, o modelo para o balanceamento de carga em nuvens computacionais, empregando a lógica fuzzy tipo 2, com a integração de novas funções de agregação. É o ponto onde atualmente estamos. Tem como objetivo geral prover a INT-FLBCC a construção de novos operadores de agregação para a interpretação das interseções e uniões no processo de inferência fuzzy. Então, foram concebidos 16 novos operadores, o último caso é um operador padrão. Então, esses operadores foram implementados na biblioteca Juzzy, gerando uma versão estendida de Juzzy. Esta versão, então, foi integrada ao projeto do CloudSIM e realizadas novas execuções, considerando o uso dos novos agregadores com os algoritmos de EQR, LRR, MAD e THR, onde foram avaliados o consumo energético, a média de violação de SLA e o número de migração de máquinas virtuais. Os resultados apresentados na tabela do slide 42 mostram um ranqueamento da média combinado dos 3 itens avaliados: consumo energético, violação de SLA e número de migrações de máquinas virtuais. Os novos agregadores atingiram consideráveis resultados, apontando para a continuidade do esforço do estudo e pesquisa. Como conclusões, a consolidação da modelagem e desenvolvimento das propostas considerou a operação sobre o regime de incerteza, tratadas via lógica fuzzy tipo 1 e tipo 2, realizando o escalonamento de tarefas bag of tasks no ambiente de grades computacionais, aplicando workloads da Planet Lab nas simulações do gerenciamento de recursos na computação em nuvem, tratando a flutuação dos canais de comunicação, utilização da memória RAM e poder computacional, considerando a heterogeneidade dos recursos computacionais, modelando a incerteza quanto à opinião de vários especialistas e empregando as ferramentas de MATLAB, SymGrid, Juzzy e CloudSIM na realização dos testes. Como trabalhos futuros, pretendemos considerar técnicas dinâmicas para a definição dos conjuntos fuzzy e base de regras, e também o uso das ordens admissíveis nessa última fase da pesquisa. Os resultados dos trabalhos estão registrados em 10 publicações em eventos nacionais, 5 publicações em eventos internacionais, uma publicação em uma revista nacional, a RITA, e na última semana foi submetido um artigo para o Journal Fuzzy Sets and Systems, contemplando a última parte da pesquisa. Então, agradeço antecipadamente e fico à disposição para as perguntas.